vai ter alguns momentos que eu vou pro sofá, porque eu não estou aguentando ficar muito tempo sentado nessa cadeira aqui. Eu tenho que trocar a cadeira. Ah, tá. É. Ale, põe no telefone e deita. Então, depois eu Só não faço pode isso. dormir. Não, a gente grita seu nome de vez em quando. Você não Ficou, dormia. a imagem ficou melhor assim ou antes estava boa? Não, acho que assim tá melhor, tá Tá maior. melhor Assim que tá tá maior. melhor. Tá, eu só não vejo vocês, mas aí, se vocês forem falar alguma coisa, aí eu. Pode falar, me interromper. Então, podemos começar a gravação, né? Acho que já começou Já já. começou, então, boa tarde a todos. Hoje a gente tem mais uma apresentação do nosso grupo. A gente vai tratar do capítulo 3 do livro. Ele não está. Não tá passando? Não está passando. Então deixa daquele outro jeito, Vai não tá deixar tão ruim, daquele não. jeito. Tá bom. Então, a gente vai falar, estão vendo, né? Sobre o capítulo 3 do livro Power, Time and Free Will. Eu achei melhor apresentar esse 3 antes do 5, porque eu acho que ele dá uma visão do eternalismo bastante interessante, que pode nos servir para o outro capítulo. E a ideia é que para o Andrea Roselli, a metafísica dos poderes é compatível com o eternalismo, contrariando críticas que alegam incompatibilidade. Ele mostra que tais críticas se baseiam em mal entendidos sobre a natureza estática do eternalismo e sua relação com a produtividade dos poderes, resultando na falsidade ou trivialidade do argumento. E, ao final, ele sugere que a noção de produção ligada a um presente objetivo que avança é, na verdade, problemática para todas as metafísicas do tempo, sendo o eternalismo o mais defensável. Então, a estrutura da minha apresentação, eu vou falar uma introdução muito rápida, falar muito rapidamente das metafísicas do tempo, definir um pouco o que é essa metafísica dos poderes, que a gente falou um pouco da vez passada, mas tem algumas definições que eu acho que são importantes para o debate agora. Vou falar do argumento da incompatibilidade entre os poderes causais e o eternalismo, se ele é falso ou trivial. Vou apresentar perspectivas temporais interna e externa e relacionar com a teoria da relatividade a noção de localização e globalização da perspectiva. Vou falar do exemplo de um exemplo de dinamismo no eternalismo, que é o modelo do robô Igos e o fluxo temporal no universo em bloco. Esse robô seria uma réplica de nós, como sistemas que armazenam informações. Vou falar do desdobramento para o Roselli de uma noção robusta de produção para as ontologias temporais, não apenas para o eternalismo, mas ele traz problema para o presentismo e para o bloco crescente. Vou falar um pouco da natureza do debate entre presentistas e eternalistas sobre a existência, tensionada e não tensionada, e a conclusão. Então, rapidamente, o que são propriedades disposicionais? Elas são ontologicamente existentes, reais, irredutíveis. Elas estão em várias áreas da filosofia, como na filosofia da mente e na mecânica quântica. E aí, com isso é um debate, surgiu o livro The Metaphysics of Powers, da Ana Marmodoro, surgiu em 2013, e ela é uma das principais representantes dessa concepção. E aí o debate, você vê, tem 12 anos, mais ou menos, e agora, por exemplo, que está se começando a analisar a metafísica do tempo em relação à ontologia de poderes. E se analisa até que ponto há compatibilidade entre essa chamada ontologia neo-aristotélica de poderes causais, disposições, e outras áreas da metafísica. E se houver incompatibilidade, aí você vai ter um problema, você vai ter que optar qual concepção você vai adotar. Ou a dos poderes, ou, eventualmente, o eternalismo. Então, é um debate novo a relação entre metafísica do tempo e metafísica dos poderes.
alguns autores argumentam que esse essencialismo disposicional, que é um outro nome para a metafísica dos poderes, exige uma visão dinâmica do tempo, como o presentismo ou o bloco em crescimento. E aí, quando essa ontologia de poderes fosse combinada com visões estáticas, supostamente estáticas, como o eternalismo ou o universo em bloco, quadridimensional, essa ontologia encontraria problemas. E ele vai levantar esses problemas, basicamente, é o argumento da incompatibilidade. Então, assim, rapidamente, de novo, o eternalismo sustenta que o passado, o presente e o futuro existem igualmente, como a gente já vem falando. O presentismo sustenta que apenas o presente existe. O bloco em crescimento sustenta que o passado e o presente existem, mas o futuro ainda não. E aí essas visões respondem à pergunta fundamental: o que existe do ponto de vista temporal, em termos de objetos, eventos, propriedades, e até momentos, né? Que momentos existem, que instantes, entendendo como o tempo substancial e não relacional. Instantes de tempo, eles podem ser passados e ainda estarem presentes? Então, para o presentismo, só o agora é real, o passado foi real e o futuro será real. O Rosselli, nesse capítulo 3, ele faz rapidamente esse retrospecto das metafísicas do tempo, e eu achei interessante mencionar, para recordar, e porque algumas dessas definições vão servir no debate que a gente vai fazer sobre se os poderes são compatíveis ou não com essas três visões da metafísica do tempo. O presente é especial e objetivo, destacando-se do passado e do futuro. Essa visão destaca a diferença entre espaço e tempo, diferentemente do eternalismo, que adota uma visão meio espacializada do tempo. Para o presentismo, enquanto todos os lugares espaciais existem, nem todos os tempos existem. Só que o presentismo encontra dificuldade para se ajustar à teoria da relatividade especial e que não há um presente absoluto ou universal, pois cada observador tem seu próprio referencial temporal. Esse referencial é o quadro de referência, seria um sistema de coordenadas espaço-temporais que indicaria a sua posição no bloco, no sistema inercial, em relação a outros sistemas de coordenadas, outros quadros de referência, e à medida que eu me movo, e esses outros sistemas podem estar se movendo ou parados, eu vou ter perspectivas temporais diferentes, dentro da visão de que haveria uma relatividade de simultaneidade. A gente vai ver com mais detalhes isso. Então, a ideia que eu achei interessante, esse artigo eu peguei na Stanford Encyclopedia of Philosophy, é o verbete Being and Becoming in Modern Physics. E é a ideia da relatividade da noção de existência para o presentismo combinado com uma teoria da relatividade. Então, se somente o que existe é simultâneo ao meu quadro de referência, porque só existem vários agora, dependendo do quadro de cada observador, para mim existe o que é simultâneo para mim, que é agora para mim, que é o meu presente. E se isso muda à medida que eu me desloco com uma velocidade qualquer inferior à da luz, também muda o que existe. Então, a noção de existência fica muito tênue. Aí ele dá um exemplo bastante intrigante. Por exemplo, certo evento em Marte pode ser existente para mim enquanto estou sentado escrevendo no meu computador. Mas ele deixará de existir, sendo substituído por outros eventos que vão a existir, e ainda não existem, caso eu decida me levantar e caminhar, e me movimentar. É claro que isso é um exemplo apenas abstrato, e as diferenças seriam ínfimas, porque o meu movimento de caminhar ou de correr seria muito inferior a movimentos que teriam talvez uma consequência mais concreta. Só que, de qualquer forma, a ideia é essa. O que existe depende da velocidade com que eu me desloco. E isso cria alguns problemas filosóficos.
A teoria do bloco crescente, a realidade cresce com o tempo e quando o presente avança e transforma o futuro real em passado real. Eventos passados são fixos e compõem o bloco do real, enquanto eventos futuros são abertos e ainda não fazem parte dele. Essa visão preserva a intuição de que o futuro é indeterminado, já que ele não existe, embora ele pudesse existir e não ser determinado, mas isso é uma outra discussão. E essa visão do bloco crescente também respeita a existência do passado. Ela talvez seja a mais intuitiva de todas, porque a gente tem a ideia que o passado realmente existe, o presente existe, mas o futuro ainda não. Isso eu acho que é a visão mais comum e que o senso comum aceitaria. Então, o bloco crescente ele comporta duas visões de tempo. O tempo como localização na estrutura quadridimensional do espaço-tempo, que é o presente e o passado. Então, ele considera que há um bloco quadridimensional formado pelo passado, que é o maior, e o presente, que é uma borda. É algo bastante, dependendo da teoria sobre a duração do presente que eu adote, ele pode ser quase que um instante, ou pode ter alguma duração pequena. E a outra possibilidade de conceber o tempo é o tempo objetivo, que nos diz exatamente onde se localiza a borda entre o passado e o presente. E isso gera um certo problema na literatura, que é a questão como saber que estamos no presente e não no passado. Eu até separei, existe uma discussão interessante, justamente, o artigo é como sabemos que estamos no agora? Porque como o passado é muito maior do que o presente, quase incomensuravelmente, aí tem alguns argumentos desenvolvendo, e poderia ter a probabilidade de que eu me encontrasse no passado e não no presente, porque a chance de eu estar é muito maior. Aí você tem que ir com todo um argumento de indexical, de perspectiva quase eternalista também do agora, para você tentar entender que, já que se só existe presente e passado, por que eu estaria no presente? Mas isso é só uma curiosidade, a gente pode ver num outro encontro. E, por fim, o eternalismo, passado, presente e futuro existem no mesmo plano ontológico, não há fluxo temporal objetivo, apenas nossa experiência subjetiva desse fluxo. Esse subjetivo aí a gente vai ver que não é exatamente algo psicologizante, é algo que pode ser objetivado. É característico de um universo em bloco compatível com a teoria da relatividade, em que cada observador possui o seu próprio agora, seu passado e seu futuro, não havendo uma distinção universal e absoluta entre os três tempos. É uma distinção particular ao observador no seu quadro de referência. No eternalismo existe potencialmente uma infinidade de planos simultâneos que atravessam qualquer ponto espaço-temporal, potencialmente no sentido de que, dependendo da velocidade, das relações entre os quadros de referência e os observadores nesse seu movimento, eu posso ter simultaneidades que mudam. Então, você tem uma infinidade de planos de simultaneidade, dependendo da sua posição e da sua velocidade. Os adeptos do essencialismo disposicional vão argumentar que o eternalismo é estático e incompatível com a existência de mudança real, produzida pelas chamadas propriedades disposicionais, que são esses poderes que a gente vai tratar. Se o tempo não transcorre dinamicamente, a pergunta deles, como os poderes causais podem produzir suas manifestações? E o Roselli, no capítulo 3, vai defender que sim, é possível conciliar eternalismo com a deontologia dos poderes. Então, vou falar rapidamente sobre o que é essa metafísica de poderes. Ela é uma visão realista que postula que propriedades fundamentais do mundo são essencialmente disposicionais. Existem propriedades e elas são responsáveis pela mudança no mundo. Elas são reais, elas são chamadas poderes, disposições, capacidades, propriedades disposicionais, que se distinguem de propriedades categóricas, que a gente vai ver.
E esses poderes são propriedades que existem no mundo e caracterizam objetos. São entidades, assim como os objetos. São considerados fundamentais, básicos e indispensáveis em nossa ontologia. A disposicionalidade é uma parte ineliminável daquilo que uma propriedade é para ser um poder. É uma parte da propriedade, poderia ser uma propriedade da propriedade, existe uma discussão, uma propriedade de segunda ordem, mas, em princípio, ela é parte essencial desses poderes. Esse aspecto da disposicionalidade. Para os realistas causais, a causalidade não pode ser vista na visão de Hume, como regularidades que o hábito, sequência, impõe à nossa percepção e relativo a... Existem, na verdade, leis, são leis que determinam a mudança. Para esses realistas, a causalidade é o exercício de poderes causais. Esses poderes são vistos como o motor ou o fundamento da causalidade, sendo ontologicamente irredutíveis. Eu não posso reduzir um poder a qualquer outra coisa, ele sendo emergente, derivado, secundário. Ele é primário, ele é fundamental para a explicação sobre a mudança no mundo. Os poderes são entidades dinâmicas, propriedades, que explicam filosófica e cientificamente como a mudança real acontece no mundo. Existe discussão de você aplicar a noção de poderes dentro da ciência, da física, da teoria, da mecânica quântica. O debate está apenas começando porque é uma área relativamente nova, neo-aristotélica se chama, né? Então, essa visão dos poderes se opõe às ontologias que consideram as propriedades fundamentais do mundo como categóricas ou não disposicionais. Essas propriedades categóricas seriam intrinsecamente inertes. Disso ninguém discorda. E elas necessitariam de leis da natureza externas para produzir seus efeitos. Para os neo-rumeanos, todas as propriedades são categóricas e causalmente inertes. Em contraste, os poderes causais são produtores de efeitos por natureza, por essência. Eles têm a habilidade inerente de causar mudanças. Então, para o essencialismo disposicional, a base ontológica da realidade são propriedades disposicionais e não propriedades categóricas. Por isso, muitos realistas de poderes argumentam que as leis da natureza são ontologicamente redundantes ou irrelevantes. Por quê? Porque as regularidades na natureza não governam, mas surgem como consequência da manifestação desses poderes causais. Essas leis da natureza estariam descrevendo a realidade, não a prescrevendo. Elas seriam derivadas dos poderes causais que seriam mais fundamentais. Existe toda uma discussão na literatura sobre esse debate da lei causal em termos de modalidade e a causalidade agora nessa visão assim não rumeana, derivada de David Hume. Então, a noção de produção é central nessa metafísica, significando que os poderes trazem suas manifestações à existência, fazendo-as vir a ser. Elas não existem e elas surgem, as manifestações. Só que elas podem ou não surgir. No sentido como uma potência, que pode ou não se realizar, se atualizar. Trata-se de disposições que podem ou não se manifestar dependendo das circunstâncias externas, de certas interferências, com eco nos conceitos aristotélicos de potência como disposição e de ato como manifestação. Nessa visão predominantemente produtiva, o exercício, a manifestação de um poder é um poder numericamente diferente do poder que estava em potencialidade, inativo. Aí, poderes como produtores, makers. Tem muita discussão sobre isso, porque existe uma outra visão, fora dessa visão produtiva dos poderes causais, porque, na verdade, que faz vir à tona uma nova entidade, uma nova propriedade, é a visão da Ana Marmodoro, que ela já na obra de 2013, The Metaphysics of Powers,
ela diz que a manifestação de um poder é um estado diferente do mesmo poder, numericamente idêntico, que transita da potencialidade para a atividade, não a criação de uma nova entidade. E aí não são produtores os poderes, eles são fazedores. É uma distinção que ela também tira de Aristóteles, Doers. E isso pode produzir consequências para o eternalismo que teriam que ser analisadas, porque se você não tem a criação de uma nova entidade, é apenas um novo estado daquele poder, até que ponto você precisaria de uma noção de produção robusta, dinâmica, no sentido que o Rosselli está tratando. Isso teria que ser analisado. Então, a Marmodoro, nessa obra de 2024 que a gente está analisando, ela descreve a natureza dinâmica dos poderes como uma caixa preta. Ela fala que nós não sabemos o que esses poderes causais são, mas apenas como eles se comportam. A gente vê o seu funcionamento, mas a gente não consegue entender o que exatamente essa propriedade disposicional é, ontologicamente falando. Só que esse dinamismo é visto como um primitivo irredutível, como eu falei. Não podemos explicar como os poderes fazem o que eles fazem, o seu mecanismo, mas apenas descrever o seu comportamento em termos teleológicos, seus fins ou manifestações. Então, existem 3 caminhos aqui decrescentes de possibilidade epistêmica em relação aos poderes causais. Você tem poder entender o que eles são, poder entender como eles agem, e a forma mais humilde de todas, a literatura chama a humildade epistêmica da Marmodoro em relação aos poderes causais. Eu não tenho nem como explicar como eles fazem o que eles fazem, mas apenas eu descrevo o que eles fazem. Então, você tem aí um encaminhamento de uma dificuldade, talvez, não solucionável, sobre como entender a natureza total dos poderes, que ela chama de uma caixa preta. Então, na perspectiva de Aristóteles e Leibniz, de certo modo, os poderes servem como fundamento ôntico ou truth makers, fazedores de verdade, para as proposições modais. Então, você pode derivar os poderes, a verdade de proposições sobre necessidade e possibilidade dos poderes causais. Tanto a possibilidade quanto a necessidade podem ser fundamentadas através dos poderes ou disposições. No caso da possibilidade, a possibilidade de algo é fundamentada na capacidade causal de entidades existentes de trazer esse algo à existência. Então, é uma capacidade que pode ou não se exercer, mas ela fundamenta proposições sobre essa modalidade. Uma proposição é necessária se e somente se a sua negação é impossível. No caso, a impossibilidade de algo é fundamentada na ausência de poder ou capacidade por parte de qualquer coisa, real ou possível, que possa existir, de trazê-lo à existência. Então, a necessidade é fundamentada na ausência de capacidades que poderiam realizar o contrário, no caso, o impossível. Então, tanto a possibilidade quanto a necessidade, elas têm seus fazedores de verdade na noção, na presença ou na ausência de um poder capaz de trazer à tona a existência, aquele fato, estado de coisas, ou na impossibilidade pela ausência dos poderes de que isso aconteça. Aí tem os exemplos. Por que é impossível para um quadrado ser circular? Porque nada no mundo, na matemática, na geometria, tem a capacidade de fazer um quadrado ser circular. Por que eu não poderia ter sido um ponto no espaço? Porque não há poder capaz de produzir uma cadeia de causas que pudesse levar a minha existência como um ponto no espaço. Então, a essencialidade de certas propriedades, por exemplo, o bucéfalos ser equino, ela pode ser fundamentada na não existência de algo que possa iniciar um processo causal que leve a um bucéfalos não equino.
a falta de poder para trazer algo impossível à existência não é uma falta contingente, é uma falta necessária. Isso dentro da essencialidade de certas propriedades que estão vinculadas a poderes causais que não podem estar ausentes. Então, aqui a gente chega no argumento da incompatibilidade, que foi discutido no capítulo 3, do Rosselli. O cerne do argumento reside numa interpretação específica da natureza dos poderes e na sua relação temporal com a existência de suas manifestações. Ele cita filósofos como Beckmann, Frebe e Donati, que são defensores da metafísica dos poderes, e eles argumentam que a produtividade dos poderes exige um presente objetivo que avança, algo que o eternalismo não permite. Isso porque no presente é que ocorre a atuação desses poderes, num senso robusto de produção. O que não existia vem à tona. Ser presente é ser produtivo. Então, a ideia é que, se eu preciso, para que o poder se manifeste, de um presente que está sempre avançando numa visão dinâmica, o eternalismo não comportaria esse dinamismo, e seria incompatível. Ao serem exercidos, os poderes trazem à existência as suas manifestações, de modo que elas não podem já estar lá, num ponto posterior do espaço-tempo quadridimensional, sob pena de os tornarem powerless e não powerful. Porque, numa visão, talvez, não crítica do eternalismo, as manifestações, o ato, já estaria lá, em algum lugar do futuro, e por isso não haveria esse processo causal de produção da manifestação pelo poder. E isso seria o motivo da incompatibilidade entre as duas visões. Assim, as manifestações dependem existencialmente do exercício no presente de poderes que as causam, sem o qual elas não chegam a existir no futuro. Basicamente, os poderes estão no presente, as manifestações estão no futuro, e se o futuro já está dado, as manifestações já estão lá, e aí o poder, na verdade, fica improdutivo, ineficiente. Vocês estão vendo os slides, eu acredito, né? Sim, para mim. É que o Alessandro mandou uma mensagem que ele não está conseguindo ver, mas eu acho que não seria a internet, eu acho que... Estamos vendo normalmente. Aqui aparece e desaparece. E aqui apareceu uma mensagem sobre a internet. Eu não sei se é a minha ou é a sua, mas está dando para acompanhar. Eu estou vendo o tempo todo sem nenhuma interrupção. Mesmo? Eita. Mas quem não vê o slide, vê o rostinho das pessoas ou o nome das pessoas? Eu vejo tudo. Porque se a internet estaria ruim, não veria nada, não o slide. Né? Fotinho da pessoa, a fotinho. Não imagem. Então, acho que é por isso que não deve ter alguma questão com a imagem. Eu vejo só a foto. Não, a foto, porque as pessoas não ligaram a câmera. Isso é normal, mas o meu rosto você vê, né? Não, também vejo a foto sua. Eu estou escutando. Olha, eu liguei minha câmera agora. Fez alguma modificação? Não. Agora sim, fez. Para você, Ana, fez? Sim, eu estou te vendo, Luiz. Então, eu também. O tempo todo eu estou vendo os quadradinhos com as pessoas. A maioria, claro, está com a câmera desligada. Aliás, todos, só você, Ana Maria, que ficou com a câmera ligada o tempo todo. E no restante da tela eu vejo os slides normais, sem nenhuma interrupção. O Alessandro está dizendo que a Claro está ruim aqui no Rio. De fato, o meu também é claro. Deve não, mas ser o meu é claro. E... depende, talvez, do bairro. Eu estou na Tijuca, não sei. A gente está em Botafogo, eu e a Alessandro. Deve ser o problema, pode ser aqui. Mas eu vou, então, eu estou lendo os slides e comentando, então é uma pena não poder ver o slide, porque é um assunto meio denso, né? E vai ficar mais ainda, né?
Pois é. Não quero desanimar, mas o negócio vai complicar um pouco. Não, complicar não, é brincadeira. Então, vou continuar. Então, continuando sobre o argumento da incompatibilidade. Ao serem exercidos, os poderes trazem à existência as suas manifestações, de modo que elas não podem já estar lá. Então, as manifestações dependem de poderes que estão no presente para serem causadas e virem a existir no futuro. Esse caráter intrinsecamente dinâmico e produtivo estaria ausente de concepções estáticas como o eternalismo. Esse é o argumento. Contra ele, o Roselli argumenta que ele é trivial ou falso. A alegada incompatibilidade baseia-se numa noção de produção inerentemente presentista ou ligada à teoria do bloco crescente, ou seja, que a produção significa trazer eventos à existência à medida que um presente objetivo avança. Então, afirmar que essa noção é incompatível com o eternalismo é simplesmente afirmar que um conceito anti-eternalista não é compatível com o eternalismo. Essa é a defesa do Roselli para a ideia de que o argumento é trivial, que estão usando um conceito presentista ou do bloco crescente para aplicar o eternalismo, e por isso seria trivial que uma noção presentista pudesse se harmonizar com uma noção eternalista. A alegada incompatibilidade baseia-se numa noção... assim, isso eu já falei. Então, ainda sobre a trivialidade do argumento da incompatibilidade, a noção de produtividade pode ser forte e genuína, tanto... só um momentinho. Eu não estou usando o Firefox, eu estou usando o... eu acho que eu estou usando o Chrome. O Chrome é aquela bolinha colorida. Do Google. Isso. De repente você muda o browser, pode ser que mude, usa o Edge, o Chrome, ou o Firefox, são esses três. Então, você pode ter uma noção de produtividade genuína, tanto numa estrutura referencial eternalista, quanto nas estruturas presentistas do bloco crescente. O que não pode, segundo Roselli, é que a produtividade dos poderes causais seja caracterizada em termos do presentismo e do bloco crescente dentro de uma estrutura eternalista e vice-versa. Nesse caso, isso seria absolutamente trivial. E a outra linha que ele argumenta é o argumento da incompatibilidade é falso. Se o argumento afirma que qualquer noção robusta de produtividade para poderes é incompatível com o eternalismo, então ele é falso. Há outras noções robustas de produtividade que podem ser compatíveis e o Roselli vai defender isso. É possível acomodar no eternalismo uma noção genuína de produtividade ao se distinguir entre as perspectivas temporais interna e externa do universo em bloco. Essas perspectivas têm relação com o uso tensionado, tensed, ou não tensionado, tenseless, das proposições, respectivamente. A gente vai ver mais à frente sobre o debate semântico entre presentismo e eternalismo, que tem a ver com isso. Então, esse é o cerne do argumento do capítulo, a diferença entre perspectiva temporal interna e externa. A perspectiva interna é a que tomamos a partir do nosso ponto de vista particular no tempo, dentro de um referencial específico em que o presente realmente tem um status especial. Nós distinguimos objetivamente entre eventos que, em relação ao agora do nosso referencial, já ocorreram e aqueles eventos que, a partir do mesmo referencial, ainda ocorrerão.
Dessa perspectiva interna de um poder causal ou de um agente causal que tem sua própria linha do tempo, quando o poder está no presente de sua linha temporal, a sua manifestação esperada está no futuro dessa mesma linha temporal. É preservada a diferença entre passado, presente e futuro do ponto de vista da linha temporal de cada agente. E isso é compatível com a teoria da relatividade, a gente vai ver mais à frente, que o próprio autor do capítulo vai defender. Nesse caso, o poder causal, de fato, traz à existência e produz a sua manifestação segundo o sentido robusto de produção. Isso porque a manifestação está objetivamente no futuro em relação ao poder que a causa em um dado referencial. E, portanto, essa manifestação não está já lá simultaneamente com o poder. A manifestação não existe no mesmo sentido temporal que o poder no momento da causação. A causa e seu efeito ocorrem sequencialmente ao longo da linha do tempo do agente, dentro do bloco e dentro do seu quadro de referência. De outro modo, a gente tem a perspectiva temporal externa. E essa é uma perspectiva hipotética, abstrata, descrita como a visão de Deus, uma visão de nenhum lugar temporal, from nowhere. É uma visão quase que está fora de todo o universo, vendo todos os quadros de referência simultaneamente em sua multiplicidade quase infinita. A partir dessa perspectiva externa, o bloco completo do espaço-tempo, contendo todos os eventos passados, presentes e futuros, é visto simultaneamente na sua totalidade. Desse ponto de vista estático do bloco quadridimensional, o tempo não flui e nem passa objetivamente, e não há um presente único e privilegiado que perpasse todo o universo. Então, nesse caso, dessa perspectiva temporal externa, você teria infinitos passados, presentes e futuros, de acordo com o referencial, e diferentes multiplicidades de simultaneidade, e é quase uma abstração da realidade, porque é uma visão que se chama a visão de Deus atemporal, ou a visão de lugar nenhum, a visão de fora do universo. Você dentro do universo, você está dentro do referencial. Você não pode ter essa visão do todo. Então, dentro dessa perspectiva temporal externa, num certo sentido, tudo que existiu, existe ou existirá, já está lá, ou existe atemporalmente. O já está lá é o já no sentido atemporal, e não como agora para mim. Nesse caso, se os eventos futuros já existem, então os poderes presentes não podem produzi-los, no sentido forte de fazê-los vir a ser, pois estes já estariam no bloco. Estariam lá as manifestações, os poderes, tudo nesse sentido estático. E essa é a crítica dos defensores do argumento da incompatibilidade entre eternalismo e disposicionalismo. Para Roselli, o argumento da incompatibilidade repousa numa conflação indevida entre as perspectivas temporais interna e externa. Você mistura as duas perspectivas e aplica conceitos de uma na outra e vice-versa. Ao considerar que a metafísica dos poderes é incompatível com o eternalismo, tomam-se conceitos que pertencem a uma perspectiva e se os aplicam incorretamente à outra. Ou seja, fatos futuros existem atemporalmente somente em relação à perspectiva externa. Em relação à interna, eles ainda não existem temporalmente. Então, essa conflação das duas perspectivas, essa mistura indevida, nesse caso, o conceito de que algo já está lá pertence à perspectiva interna. Ele implica uma comparação com o agora do observador dentro de um referencial existindo em um tempo anterior ou simultâneo a esse presente local. O termo já não tem sentido na perspectiva externa.
Ou seja, quando eu digo que algo já está lá para mim, então ele é presente ou é passado, mas isso só funciona para mim na minha perspectiva interna, localizada no meu sistema de coordenadas, no bloco quadridimensional do universo. Quando eu digo que o futuro já está lá no sentido atemporal, é uma outra ideia, porque é passado, presente e futuro equivalente dentro desse grande bloco que pega todas as perspectivas e, ao mesmo tempo, nenhuma, porque ele é uma abstração. Então, os defensores da incompatibilidade tomam a ideia eternalista de que eventos futuros existem na perspectiva externa e a interpretam como significando que eles já existem na perspectiva interna, como se estivessem presentes ou passados em relação ao nosso agora. Isso é incorreto. E como a gente vai relacionar essas duas perspectivas, interna e externa, com a teoria da relatividade especial? Porque a ideia é você tentar defender um certo dinamismo temporal dentro da teoria da relatividade, com a ideia do fluxo temporal dentro de um quadro de referência. E isso é uma visão muito interessante que eu venho estudando, e realmente é possível é como quase que você tivesse diferentes séries A's dentro do universo, mas nenhuma é absoluta, como os defensores do presentismo vão alegar. Então, as perspectivas temporais interna e externa do eternalismo relacionam-se com a teoria da relatividade especial em termos de visões local e global, respectivamente. Enquanto a perspectiva interna opera localmente no bloco do espaço-tempo, a perspectiva externa opera globalmente. A teoria da relatividade nega um presente global objetivo, pois observadores em movimento relativo possuem diferentes conjuntos de eventos que consideram simultâneos. A gente já viu a relatividade da simultaneidade. Então, não existe este presente único global que esteja em todos os pontos do espaço-tempo no universo. Cada ponto, de acordo com seu referencial, tem um presente próprio, um passado próprio, um futuro próprio. Mas essas distinções são mantidas dentro da perspectiva interna. Então, é justamente isso. A teoria de Einstein preserva relações temporais objetivas locais para eventos que estão causalmente conectados. E aí que a gente vai ver um pouco essa parte da ideia de cone de luz, que eu falei que ia complicar, mas não é, porque é uma coisa relativamente intuitiva, que é a ideia que, ainda dentro da teoria da relatividade especial, no espaço-tempo, existem os chamados cones de luz, que definem regiões com relações temporais e causais objetivas. Cada observador tem o seu cone de luz para o futuro e para o passado, e ele está no ponto que é o presente. O cone de luz passado de um evento B inclui todos os eventos A, dos quais um sinal viajando na velocidade da luz ou mais lento poderia ter influenciado causalmente B. Então, a ideia, o cone de luz passado meu são todos os eventos que me afetam causalmente, temporalmente. Por isso que eles eles me influenciam. Se um evento A está no cone de luz passado de um evento B, então A objetivamente ocorreu antes de B em qualquer referencial, isto é, para todos os observadores. Isso, de certo modo, preserva a série B temporal, que é a ideia de que são fixos os pontos na linha temporal entre antes e depois. Então, algo que aconteceu antes vai ser sempre antes, dentro do meu referencial, para todos os observadores, porque você tem essa invariância do cone de luz passado e futuro e as influências causais através de sinais de luz do passado para o futuro, e é essa seta, realmente, que os sinais viajam. Então, existem essas três definições de cone de luz e das relações
temporais que se estabelecem no espaço-tempo de acordo com a distância que um sinal causalmente eficaz teria que percorrer para alcançar um determinado observador. Se as distâncias forem muito grandes, esse sinal nunca vai alcançar. Mas muito grande aí seria acima da que o sinal com a velocidade da luz pudesse alcançar num tempo qualquer. Então, quais são esses 3 tipos de separação? Tem o separado por tempo, que é o que a gente acabou de olhar agora, que é o meu cone de luz passado e futuro. Então, os eventos que estão no meu cone de luz estão separados pelo tempo, time-like separated. Então, estes são os pontos que estão dentro do cone de luz futuro ou passado de O, de um observador, em que, por exemplo, um fóton pode atingir O ou vice-versa, viajando a uma velocidade inferior a c, a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. A história de um sistema localizado no espaço-tempo descreve uma linha de mundo que é sempre separada por tempo. Então, essa noção de sistema, nós somos sistemas, nós produzimos informação. O robô de Igos, que a gente vai ver à frente, é um sistema. Sistemas como o nosso, nós descrevemos linhas de mundo que são separadas por tempo, porque o meu passado e o meu futuro estão separados pelo tempo. Os sinais podem viajar com velocidades inferiores à da luz e ser influentes causalmente. A outra forma de separação é separação por luz. Light-like separated, que aí os pontos, o separado por tempo, os pontos estão dentro do cone de luz. O separado por luz, os pontos estão sobre o cone de luz. Isso é uma diferenciação bem técnica, mas a ideia, eles estão sobre o cone de luz desse observador, a O, e são os pontos de onde um fóton, viajando na velocidade da luz, pode atingir O, ou que podem ser atingidos por um fóton a partir de O. Então, a relação entre um fóton, que está separado por luz, com esse observador, só pode haver influência causal entre um e outro se o sinal viajar na velocidade igual à da luz. Senão, não alcance, tá? Porque a separação é muito maior do que a separação por tempo. Então, é um outro tipo de influência causal mais difícil de acontecer, porque requer uma velocidade maior na transmissão desse fóton, desse sinal de luz, ou uma transmissão de uma partícula, mas aí ela não teria que ser na velocidade até a da luz, mas aí tem outros problemas, teria que ser uma velocidade inferior à da luz, se fosse uma partícula, né? E o último tipo de separação do cone de luz por espaço são os pontos, que não estão nem dentro do cone de luz, nem sobre o cone de luz. Eles não são nem separados por luz e nem por tempo, eles são separados por espaço. E aí é o espaço que para ser percorrido precisaria de uma velocidade superluminal, superior à da luz. Então, nesse caso, se um ponto D está separado por espaço de um observador, nem um sinal de luz, nem um corpo material poderiam viajar de O para D ou vice-versa, porque tal viagem exigiria uma velocidade superluminal, maior que a da luz. E ela, em nenhum corpo pode ter uma velocidade, nada pode ter a velocidade superior à da luz, é o limite, em princípio, né? Assim, de forma mais inicial, geral. Nesses casos, você não tem influência causal entre esses dois pontos, um observador e um fóton que tivesse nessa separação por espaço, nem só uma velocidade superior à da luz. A luz, não, por exemplo, não poderia chegar nesse observador, o fóton não conseguiria viajar e alcançar, então não há relação causal entre esses dois pontos. Então, a ideia é que dentro do cone de luz, separado por tempo, que é o meu passado e o meu futuro, existe influência causal e, por isso, eu posso preservar a ideia de que há uma linha temporal, uma linha de mundo, em que o tempo passa, e esse é o argumento do robô Igos e do capítulo todo do Roselli, que existe passagem de tempo, fluxo temporal relativamente objetivo,
dentro do cone de luz para essa linha de mundo de um observador dentro do seu cone de luz. Essa é a ideia. Então, eu posso conciliar teoria da relatividade, metafísica de poderes, fluxo temporal, certo dinamismo dentro dessa visão do bloco eternalista. Então, eu tenho experiência temporal na teoria da relatividade, eventos ou observadores separados por tempo, dentro do mesmo cone de luz, possuem um tempo próprio dentro de sua linha de mundo, que fornece uma perspectiva interna e local sobre a passagem do tempo. Em vez de um presente global objetivo, universal, que vale para todos, busca-se uma noção de tornar-se, becoming, definida localmente. Existe mudança definida localmente. O agora transiente, que percorre uma linha de mundo, é um fato objetivo particular e compatível com a relatividade. Ele não é totalmente subjetivo, ele é particularmente objetivo. E a gente estava falando do ponto de vista interno ou local, e tem o ponto de vista global ou externo, que é a interpretação padrão da relatividade, que nega a existência de um presente objetivo que seja o mesmo para todos os observadores em diferentes referenciais. Essa perspectiva externa é uma abstração da totalidade de quadros de referência particulares, como eu falei, e a relatividade da simultaneidade significa que não há uma única superfície agora que corte todo o universo de forma absoluta. Não há um único agora. Então, nesse caso, não faz sentido usar a linguagem temporal como já está, ainda não está, pois tudo está lá no bloco espaço-temporal de forma global e quase atemporal. Então, voltando ao ponto de vista local ou interno, de que eu falava, é a perspectiva que o observador tem de sua localização do espaço-tempo, movendo-se ao longo de sua linha de mundo dentro de seu referencial particular. A noção de linha de mundo é muito importante. Cada agente tem sua linha de mundo, cada poder causal tem a sua linha de mundo, e lá que ele se manifesta dinamicamente, produzindo as suas manifestações no futuro dessa linha de mundo. É a partir dessa perspectiva que usamos a linguagem temporal. Estou fazendo isso agora, aquele evento aconteceu ontem, outro evento acontecerá amanhã. Isso tudo relativo à minha linha de mundo. Para um observador específico, em um referencial específico, há uma distinção objetiva em relação a esse referencial entre eventos passados, presentes e futuros. Eu preservo essa intuição básica do fluxo temporal. E aí a gente chega no modelo do robô IGUS, que é Information Gathering and Utilizing System. É um experimento mental proposto pelo físico James Hertel e discutido por Roselli, que ilustra essa perspectiva local. Isso está no artigo. E ele, na verdade, o modelo desse robô é para justificar essa ideia de que a linha temporal, a linha de mundo do robô seria semelhante à nossa linha de mundo, é um experimento mental que, na verdade, justificaria a diferença entre passado, presente e futuro para observadores e seus referenciais próprios. Esse modelo do robô serve como um modelo simplificado da nossa percepção e compreensão de noções como passado, presente e futuro. Ele mostra como essas noções subjetivas podem ser descritas como propriedades quadridimensionais objetivas da história de um sistema, que são compatíveis com a estrutura do espaço-tempo relativístico de Einstein. Então, vamos ver a questão desse robô. O robô IGUS, sendo um sistema localizado, move-se no espaço-tempo ao longo de uma linha de mundo, world line, do tipo temporal, que é consistente com a teoria da relatividade especial. O modelo é descrito em termos quadridimensionais, porém, segundo uma perspectiva referencial particular. Isso é o que eu venho falando porque é o cerne do argumento. Crucialmente, o presente ou o agora do robô não é um instante único ou uma superfície espacial global que corta todo o universo, já que essa é uma ideia rejeitada pela relatividade para observadores em diferentes referenciais. Na verdade,
em vez disso, o agora, o presente do robô, refere-se aos dados mais recentemente adquiridos no seu registro. E essa noção de agora é válida para cada ponto ao longo da linha de mundo do robô, estendendo-se pelo intervalo de tempo próprio dele. Então, como é que, nesse modelo de pensamento, o presente é definido? O presente corresponde aos dados mais recentemente adquiridos no registro de informação do robô. A experiência subjetiva de passado, presente e futuro, bem como o fluxo do tempo, são apresentados como noções quadridimensionais que são propriedades da história do robô específico e não propriedades intrínsecas do próprio espaço-tempo. Então, a história do robô não se confunde com a história do universo, globalmente considerado. A história do espaço-tempo é uma história particular na qual existe dinâmica temporal. Existe passado, memória, presente, percepção e futuro, expectativa. O presente do robô... isso eu já falei. O presente do robô é definido localmente em sua linha de mundo como a informação mais recentemente adquirida e não como uma superfície global. Isso estava até no slide anterior. Que corta o espaço-tempo em futuro e passado. O fluxo do tempo, nessa perspectiva local ou interna, pode ser entendido como um movimento de aquisição de informação pelos registros do robô ao longo de sua linha de mundo. E como essa informação é armazenada? Aí ele dá o exemplo dos tipos de registro, o que corresponderia à memória e ao futuro. E ao presente, melhor dizendo. Então, o modelo do robô. O robô IGOS possui uma memória composta por um número limitado de registros, R1, R2 até Rn. Em intervalos de tempo regulares, T asterisco, o robô captura uma imagem do seu ambiente externo e a armazena no registro correspondente, um Rn qualquer. Antes de cada nova captura, as imagens desse ambiente externo, nos registros, são deslocadas para o registro seguinte. Então, ele libera um registro, passa para o seguinte, para abrir espaço para captar uma nova imagem do ambiente externo. Supondo que esse robô possua a capacidade para armazenar 4 registros, as novas imagens são armazenadas em R1 e as antigas em R2, depois em R3 e, por fim, em R4. Então, a última imagem fica em R4 e a mais nova a primeira imagem que ele captou, fica em R4 e a última imagem tirada fica em R1, que corresponde ao presente dele. Isso cria um histórico de imagens ao longo de um período de tempo. O registro R1 contém a imagem mais recente, enquanto os outros, R2, R3 e R4, contêm imagens mais antigas. Dada essa estrutura e funcionamento, o robô é descrito como tendo uma experiência temporal subjetiva. O registro R1 representa o presente, R2, R3 e R4 representam a memória do passado, e o robô também é capaz de prever o futuro. O futuro não está registrado em nenhuma imagem, porque você só tem imagens do presente, R1, e do passado, R2, R3, R4, mas ele consegue ter uma certa projeção de que vai haver uma imagem no futuro. A ideia é que o robô recorda o passado e prevê o futuro devido à forma como ele foi construído para processar informação e à natureza das setas do tempo no nosso universo. E não o contrário, ele não prevê o passado e não recorda o futuro pela forma como ele processa a informação e as setas do tempo. Isso tem a ver com as setas do tempo termodinâmico e a ideia de que o robô recebe informação de eventos no seu cone de luz passado, ou seja, eventos que ocorreram antes na sua linha de mundo. E o fluxo de informação nos seus registros de R1 para R4 define uma direção temporal.
Então, na verdade, a informação vem do cone de luz, pode vir, por exemplo, como uma radiação eletromagnética, como luz, como informação, que se propaga do passado para o futuro. E isso, juntamente com a seta termodinâmica do tempo, que é a ideia de que, com a passagem do tempo, a entropia aumenta, a desordem no mundo, e isso é responsável pela ideia que a informação disponível para o robô provém do passado em direção ao futuro. Então, ele se recorda do passado. O que está no seu registro é o passado, as imagens captadas no passado e no presente, e não as imagens que serão captadas no futuro. Então, o modelo IGOS é usado por Rosselli para demonstrar que uma visão eternalista do tempo não é inerentemente estática, de uma forma que impossibilite a noção de eventos dinâmicos ou a experiência do fluxo temporal. Ele mostra como a evolução de sistemas como o robô, ao longo das suas linhas de mundo no universo em bloco, pode representar fenômenos dinâmicos. Essa estrutura temporal subjetiva, passado, presente e futuro, é característica de como sistemas, como nós e o robô, nós somos sistemas de armazenamento e processamento de informação, nós recolhemos e utilizamos informação dentro de um universo eternalista, em vez de ser propriedade do universo como um todo. O fluxo temporal objetivo único para o universo todo não cabe no eternalismo, mas cabe dentro dessa perspectiva interna do eternalismo. Então, assim, o eternalismo é compatível com uma ontologia de poderes robusta. Essa é uma das conclusões que o Rosselli alcança, porque o fato de que, do ponto de vista externo do bloco quadridimensional, todos os eventos existam, não significa que, do ponto de vista interno do agente causal, a manifestação já esteja presente no momento da causação, que essa era a grande crítica dos presentistas. A causa, o exercício do poder causal e o seu efeito, a manifestação do poder, ocorrem sequencialmente ao longo da linha temporal do agente em seu referencial próprio dentro do bloco. Assim, do ponto de vista externo, todos os eventos existem, o que não impede a causalidade ou a produtividade vistas de uma perspectiva interna. Nesse caso, ao seguir a linha do tempo de um poder em seu quadro de referência, é possível definir um presente, um passado e um futuro para aquele sistema específico. Assim, quando um poder está no presente de sua linha do tempo, ou seja, no ponto do espaço-tempo em que ele existe, está pronto para manifestar, a sua manifestação esperada está no futuro dessa linha do tempo. Esse poder causal traz à existência ou produz as manifestações, que estão lá no eternalismo por uma razão, foram produzidas por um poder. Isso do ponto de vista externo. Elas estão lá porque, internamente, elas foram produzidas sequencialmente no tempo próprio daquele processo causal. Porém, não é o caso que, do ponto de vista ativo do poder, a manifestação já esteja simplesmente lá juntamente com o poder no momento exato da produção, que essa é a grande crítica, que se a manifestação já coexiste com o poder, se ato e potência estão juntos temporalmente no mesmo instante, então a potência ela perderia a sua capacidade produtiva eficiente. Trata-se da capacidade de poderes causarem suas manifestações dentro de uma estrutura espaço-temporal consistente com o eternalismo, mas em que a produtividade pode ser entendida a partir da perspectiva temporal interna do agente causal. Desdobramentos. A gente já está chegando no fim. No final do capítulo, o autor, Rosselli, vai além da defesa do eternalismo. Para ele entende que a ontologia de poderes adota uma noção de produção como uma relação diacrônica intrínseca entre um poder e sua sucessiva manifestação, ligada a um presente objetivo que avança. Tanto no presentismo quanto no bloco crescente, o presente ele vai avançando
e no caso do presentismo o passado vai desaparecendo, e no caso do bloco crescente o passado vai crescendo. Mas, em ambos os casos, o presente vai avançando numa linha imaginária que valeria para todo o universo. O autor argumenta que essa noção específica de produção utilizada pelos defensores do argumento da incompatibilidade parece ser problemática, mesmo quando combinada com o presentismo ou a teoria do bloco crescente. Ou seja, a ontologia de poderes, caso se adote essa visão de produção específica, ela vai ser incompatível, eventualmente, não apenas com o eternalismo, como com as visões dinâmicas tradicionais, como o presentismo e o bloco crescente. Qual seria o problema para o presentismo? Se apenas o presente existe, como as manifestações no presente podem ser produzidas por poderes que estão no passado? A ideia é que a manifestação de um poder no presente depende de um poder que existia no passado para produzi-la, o qual não existe mais para fazer a produção. Isso é um problema sério, e realmente o poder não existe mais e a manifestação existe. Dentro do presentismo, como o presentismo ele tem uma duração pequena, né? Isso seria um problema, ele poderia até ser instantâneo, seria mais problemático ainda. Não podemos adicionar nada substancial ao que existe agora, se isso é tudo que existe. Então, na verdade, não haveria mudança no mundo, porque só existe o agora. E a gente deve lembrar que essa crítica ao presentismo também pode ser feita dentro de uma metafísica da causalidade geral, não dentro da ontologia de poderes mais recente. Porque a gente viu que as relações causais ligam eventos que, de certo modo, implicam a existência dos seus relata. Isso gera dificuldades para causas passadas e efeitos presentes, bem como para causas presentes e efeitos futuros. Porque a ideia é, se eu preciso relacionar a causalidade como relação entre dois tipos de substância ou eventos, os dois têm que estar presentes. Isso é um problema para o presentismo. Possíveis soluções seria a causalidade não é relação genuína, que exige a coexistência dos relacionados. Aí tem a teoria contrafactual da causalidade, em que os truthmakers de proposições causais são mundos possíveis. Isso não está no artigo do Roselli, no capítulo 3, mas é que eu achei que era interessante porque o mesmo problema da ontologia de poderes do presentismo é encontrado na causalidade em geral. Outra possível solução para a causalidade dentro do presentismo, relações transtemporais, incluindo a causalidade, ocorrem entre proposições que existem no presente, que se relacionam com proposições sobre o passado e futuro que existem eternamente. Essa é a posição do John Bigelow, entre outros. Outra solução, entidades abstratas ou proxy, seria o presentismo ersatz, que a gente viu numa outra apresentação. A causalidade ocorre entre eventos presentes concretos e eventos passados e futuros abstratos. O Craig Bourne defende essa posição. Outra solução seria a causalidade como uma noção explicativa primitiva, na partícula because, no conectivo. O Ted Sider defende isso, ele é um presentista. Então, a causalidade é uma noção primitiva, e isso acontece porque aquilo, e isso é uma noção primitiva. E tem uma forma de presentismo espesso, que o presente possui uma duração, o Russell defende essa ideia, e nessa duração as causas poderiam produzir seus efeitos e não estariam totalmente no passado. Todas essas possíveis soluções foram debatidas na literatura e, eventualmente, poderiam ser usadas no debate atual sobre como os poderes causais podem se relacionar com o presentismo, já que o passado não existe mais. Então, talvez se criem novas visões de um presentismo ersatz para poderes causais. Isso está sendo descrito nesse momento. O problema da ontologia de poderes para o bloco crescente é o seguinte: os poderes parecem perder a sua capacidade produtiva assim que um evento passa e se torna parte do bloco passado, que é estático. É a ideia de que, quando o passado ele fica estático, porque ele é fixo, ele é imutável. Então, nada acontece mais no passado. Ele é real, segundo o bloco crescente, mas o que está acontecendo é no presente, não no passado.
E se a produção significa trazer algo à existência apenas na borda do bloco, que é esse presente que avança, então poderes que existem no bloco do passado e continuam a existir, porque eles continuam reais, perderiam a sua capacidade produtiva intrínseca, o que vai contradizer a sua natureza essencialmente disposicional. Então, a dificuldade maior do bloco crescente, com essa noção robusta de produção, é que causas presentes existentes e efeitos futuros inexistentes, isso é um problema. Na verdade, desculpe, eu vou voltar para o slide e recomeçar o que eu falei. Aqui eu estou justamente fazendo eco que o problema dos poderes causais em relação ao bloco crescente também pode ser encontrado na relação entre bloco crescente e teoria da causalidade em geral. E a dificuldade maior é de que causas presentes existentes e efeitos futuros inexistentes, como eles podem se relacionar. Esse problema também foi encontrado no presentismo, a gente acabou de ver, e as soluções podem ser parecidas, aquela ideia de mecanismos de abstratos, de entes abstratos atuando, o que também é controvertido. Quanto às causas passadas e efeitos presentes, esse é um problema assim, também que atinge diretamente o bloco crescente, existe a discussão sobre se o caráter estático do bloco do passado tornaria as causas menos produtivas, assim como faz com os poderes. Então, essa é a ideia. A estaticidade do passado, a fixidez, a rigidez do passado, a imutabilidade, tornariam ele algo um pouco rígido demais para poder funcionar produtivamente. E isso funciona tanto para causas no sentido mais amplo, como para poderes causais, como essas disposições no sentido neo-aristotélico. E é interessante mencionar que isso aconteceria na teoria do moving spotlight, que é aquela teoria do refletor em movimento, não sei se vocês lembram. Porque essa teoria é um híbrido do eternalismo e do presentismo, porque o presente ele é iluminado por uma linha, ele é especial, e o futuro e o passado ficam no escuro, não são iluminados. Estão lá, mas estão no escuro, meio inertes. Então, na verdade, também, nessa teoria do Moving Spotlight, os poderes causais do passado, as causas do passado estariam escuras e inativas, e aí elas também não poderiam atuar, poderia ser feita uma crítica do mesmo modo. Então, a dificuldade geral levantada pelo Roselli é que a capacidade dos poderes de trazerem coisas à existência pode ser comprometida por uma visão dinâmica que privilegia uma noção específica de produção ligada a um presente objetivo que avança, deixando para trás um passado irreal, no caso do presentismo, ou um passado improdutivo, no caso do bloco crescente. Eu já estou terminando, eu vou só agora falar rapidamente faltam 3 slides. Falar rapidamente sobre a natureza do debate entre presentistas e eternalistas, que é mencionado no capítulo 3, que a gente está analisando, que ele cita o artigo do Mauro Dorato, que é a irrelevância do debate entre presentistas e eternalistas. E isso tem a ver com essa diferenciação entre perspectiva interna e externa, em você misturar as duas perspectivas, na conflação desses dois pontos de vista, que seria a causa, talvez, de uma discussão entre presentistas e eternalistas, que seria mais semântica do que metafísica. Por quê? O debate entre eles pode ser menos significativo do que parece, revelando-se mais como semântico e não metafísico. Para o eternalismo, a realidade do passado e do futuro apenas significa que o passado existiu e o futuro existirá, nenhum dos dois existindo agora. Isso é muito importante de fazer essa diferenciação. Eu acho que eu mencionei isso numa das minhas apresentações. A concepção eternalista do bloco estático não prevê a existência simultânea no sentido temporal de passado, presente e futuro. Nós não estamos simultâneos a Napoleão ou ao Rio de Janeiro ou ao Brasil de 2120. Isso não existe.
A ideia é que existe nesse sentido externo, atemporal, que toma a totalidade do bloco quadridimensional. Em cada linha temporal de mundo, existe a sua diferenciação entre passado, presente e futuro, que não é simultâneo com os demais, porque isso está justamente, então, de acordo com a teoria da relatividade geral. Quando o eternalista afirma que o futuro existe, ele não significa que o futuro existe simultâneo ao passado e ao presente. E quando o presentista afirma que o futuro não existe, ele não significa que o mundo está em vias de acabar. Porque o único sentido de dizer que o futuro não existe é que o mundo vai acabar, o tempo vai acabar, porque é claro que o eternalista concordaria, se o mundo não vai acabar, o futuro existe, mas num sentido atemporal, e existirá de acordo com cada perspectiva individual. A partir da perspectiva temporal do observador e seu quadro particular de referência, interna e local, o futuro ainda não chegou e o presente tem status especial, realmente. A diferença é que o presentista pode afirmar isso para a totalidade de quadros de referência, é uma perspectiva externa e global que entra em contradição com a teoria da relatividade. Então, a gente tem dois sentidos de existência, semanticamente falando, o sentido tensionado, o objeto existe se ele existe agora, vincula-se à perspectiva interna ou local do agente causal no seu referencial, nesse caso, o futuro não existe, e no sentido não tensionado. Um objeto existe, se ele existiu, existe ou existirá, vincula-se à perspectiva externa ou global, que considera o espaço-tempo como um todo quadridimensional. Nesse caso, o futuro existe, simpliciter. E conclusão, a exigência de uma noção de produção frequentemente associada a um dinamismo temporal em que o presente objetivo e privilegiado avança pode tornar a ontologia de poderes difícil de compatibilizar com as principais teorias dinâmicas, presentismo e bloco crescente. Porém, uma noção de produção de acordo com uma interpretação dinâmica do eternalismo, entendida localmente e relativisticamente, pode tornar mais defensável a compatibilidade entre essas duas concepções metafísicas. E vale lembrar, o debate está apenas começando. Esse livro é de 2024. Então, vai ter muita discussão. É isso. Obrigada aí pela atenção de vocês. Olha, assim, é só um comentário bem... O Zalta, ele faz uma distinção entre existir e ser concreto, que eu acho que seria interessante, em vez dessas duas noções de existência. Porque eu acho que isso dá confusão. Porque, para os Zalta, o que é ser concreto é justamente essa segunda noção de existência, algo que ele define como sendo possivelmente espaço-temporal. Mas isso a gente pode traduzir, tirar o possível em termos temporais, como uma coisa concreta, se ela existiu, existe ou existirá no espaço-tempo. Eu tinha pensado que você ia falar que a existência concreta era no primeiro sentido, no tensionado. Por quê? Porque, num certo sentido, existir é estar, esse é um ponto do espaço-tempo. Para os Zalta, a ideia é essa: existir é ser um objeto espaço-temporal ali no momento dado. E ser concreto, ele tem a possibilidade de ter essa existência espaço-temporal. Só que aqui a gente pode tratar a possibilidade em termos temporais, né? Ou seja, ou que já esteve no espaço-tempo, ou está agora, ou estará. Não, mas é só... Não, é porque na literatura, no debate, fala isso, esses dois sentidos. Não, então, é uma outra forma de interpretar essa existência no tempo, eu concordo com você. É que nessa literatura que fala da natureza do debate entre presentismo e eternalismo, eles diferenciam esse existiu, existe ou existirá no sentido não tensionado. É que a gente usa verbalmente, mas, na verdade, a ideia está no ponto temporal, pode ser, está no ponto espaço-temporal, que, para mim, é passado. Para o meu referencial, está no meu passado. Para o referencial dele, está no presente dele. Para o referencial
de alguém que está no meu passado pode ser futuro, porque é tudo relativo aos observadores. Então, esse sentido não tensionado, ele considera o espaço-tempo, todos os planos de simultaneidade que entre si podem ter relações temporais de passado ou futuro. Não, eu entendi. É que quando eu li, eu fiquei meio confuso, porque é a mesma palavra para esse tensionado e não tensionado. Poderia usar outro, mas é só bobeira minha. Não, você entendi. Eu pensei, se não poderia ser concreto, porque essa segunda definição aí de sentido não tensionado é muito parecida com a noção de ser concreto dos Alta. Tá, eu vou anotar. Eu vou dar uma olhada. Seria, em vez de falar que ele existe não tensionado, o objeto é concreto. Se ele é concreto, se ele existiu, existe ou existirá. Como um ponto espaço-temporal. Isso. E aí não teria o sentido tensionado. Tensionado. O tensionado é o que é dado agora, né? Seria só o agora. Aí o tensionado se mantém. É uma forma. É porque às vezes parece que a existência concreta é algo muito presentista também. Por isso que eu achei que era o primeiro sentido. Porque, por exemplo, o Sócrates não é mais um objeto concreto para os presentistas. Não, para os Alta, o Sócrates é concreto, porque ele é um objeto possivelmente espaço-temporal. Possivelmente ele existiu no espaço-tempo. Então, é concreto. Sim. Não, vou dar uma procurada nesse conceito. Essa é uma das formas de interpretar essa distinção de existência. Que, na verdade, existiu, que Sócrates existiu, é verdade para o presentista e para o eternalista, num certo sentido. Porque a gente está falando de proposições tensionadas. Agora, o que o presentista vai dizer é que, olhando o bloco assim, na totalidade, ainda existe no sentido não tensional, que é concreto para essa definição dos Alta. Sim. Que é o sentido, talvez, de existência simplícita, na literatura tem. Não, o futuro existe simplícita. O simplícita não resolve nada, porque, sim, o que é? É quase uma noção primitiva de existência. Números existem? Não são concretos. Dentro dessa visão, aí não seriam, né? Porque aí são entidades platônicas abstratas. Para os Alta, os números são abstratos, que justamente não são concretos. Mas existem. Bem, não espaço-temporalmente, né? É aquela... Assim, eu posso dizer que há um número par, primo, mas acho que ele toma a noção de existência nesse sentido aí como uma propriedade de segunda ordem, né? Eu não sei se ele... Esse é um ponto. Para os Alta, 2 existe, é uma sentença falsa, porque 2 é um objeto abstrato. E o objeto abstrato, ele não é concreto. E se ele não é concreto, então não há possibilidade de ele estar no espaço-tempo, de ter localização espaço-temporal. Então, 2 existe, é uma sentença falsa. 2. Não Deus, 2. 2. Você falou de Deus? Porque a gente fica... Tanta filosofia da religião. Sim. Mas o Alta não é um possibilista? Ele aceitaria possibilia? Ele aceita possibilia. Aceita possibilia como ponto espaço-temporal possível? Nem todas, né? Nem todas as possibilhas são desse... A montanha de Titã, não, de Césio. Você citou da outra vez. Isso eu não saberia. Tem que ver. Isso aí é uma impossibilidade física, né?
E metafísica, talvez, com propriedade essencial, né? Pois, tem essa briga aí, se Também, né? são metafísicas, vice-versa. Aí eu gostaria de meter a colher nessa discussão agora. Sim. Eu vou só desligar aqui o ar, só um segundinho. Aqui não está muito calor e o escritório aqui ficou gelado. Sim. Luiz, quer perguntar? Eu queria comentar duas coisas. Bom, em primeiro lugar, eu achei essa ideia do robô muito engenhosa, né? Achei bem interessante. É um robô muito bem projetado. A única coisa é que um robô, na verdade, é um computador, né? Quer dizer, o que conta para esse robô é um computador capaz de fazer registros, né? Numa memória de longo prazo, né? Que é aquela memória que ele depois vai acessar, né? E que tem que ser uma memória, como você descreveu aí, como está no texto, uma memória datada, né? Quer dizer, tem que o R3 não pode vir entre o R1 e o R2, né? Tem o R1, depois o R2, o R3, são datas isso aí, né? Essa numeração, seguindo aí os números naturais, são datas, na verdade, né? Então, essa memória de longo prazo está muito bem, né, projetada, é isso mesmo. Agora, o que seria o presente, que seria o último registro feito, né, por esse robô, por esse computador, aí há um problema, porque a gente poderia pensar, um problema, eu diria, de natureza técnica, né, e que vira um problema também de natureza, por um lado, psicológica, por outro lado, física, e, por um terceiro lado, metafísica. Porque, veja só, o último registro feito, não é? Pelo menos foi o que eu entendi na sua exposição, infelizmente não tive tempo de ler o artigo, né? Porque esses últimos dias foram particularmente corridos para mim, e hoje de manhã também, era quando eu pretendia ler, mas não deu certo, porque eu precisei sair, né, e voltei só em cima da hora de começar a sessão. Mas confio na sua exposição, obviamente, acho que você sempre expõe muito bem, então é isso mesmo, eu acredito que seja. Essa memória, esse último registro, o que está sugerido é que ela seria o presente, né, o último registro feito. Isso é parecido com a memória de curto prazo dos seres humanos, né? Porque nos seres humanos a gente tem memória de longo prazo, que está preservada numa certa área do cérebro, né? E a memória de curto prazo, e funciona de um jeito, a maneira de acessar é uma, e isso está bem estudado já, né? E a memória de curto prazo, ela se localiza em outra parte do cérebro, a maneira de acessar é outra, é bem diferente. Então, para a memória de curto prazo no ser humano, um dado que vem da memória de longo prazo, ele tem o mesmo, vamos dizer, status cognitivo de uma percepção atual, né, presente, porque significa só uma informação que entra na memória de curto prazo. A gente poderia pensar que no robô isso seria a sua memória RAM, mas e aí que estaria o nosso engano, porque a memória RAM, nos computadores que já existem, falta para ela uma coisa essencial que o ser humano tem, que é a reflexão. Porque a memória RAM é só aquilo que o usuário pode acessar de maneira mais rápida na máquina. É só isso, né? Mas ela não tem um status, vamos dizer assim, não importa lá dentro da máquina em que lugar ela esteja, né?
O que importa é que ela a gente pode acessar de maneira mais rápida, né? O programa que está sendo rodado, por exemplo, ele está na memória RAM, uma parte dele, pelo menos, tem que estar na memória RAM para a máquina funcionar. Mas não tem reflexão, quer dizer, quem percebe isso é o usuário humano, a própria máquina não se percebe nisso. No entanto, a memória de curto prazo do ser humano, né, ela tem aquilo que o Gerald Edelman chama de o notável presente da evolução, né, o presente especial que a evolução nos legou, que é a capacidade de se perceber, né? A memória de curto prazo é um sistema, né, mental fantástico no ser humano, porque não só a gente tem a informação, mas a gente tem a informação de que tem a informação. Quer dizer, essa capacidade de reflexão, que nenhuma máquina conhecida até hoje tem. Se esse robô Igos vai ter lá no futuro, né, um futuro possível aí, não se sabe, né? O que a gente sabe é que o que há de mais parecido com um robô Igos completamente funcional seria aquilo que a própria evolução das espécies nesse planeta produziu, que é o ser humano, que é a mente do ser humano, o cérebro humano, né? Então, mas eu achei muito engenhoso o modelo, é muito engenhoso, porque justamente ele procura explicar como é que a gente teria a diferença entre passado, presente e futuro, como você explicou muito bem, né, com base em recursos internos do sujeito, vamos dizer assim, né? Então, aí pouco importa se é um sujeito humano ou se é uma máquina, mas, de fato, é isso, quer dizer. Então, em suma, o passado são registros internos, né? O presente é o que está na memória de curto prazo do ser humano, ou se for uma máquina, aí, bom, não tem como ser presente isso, estritamente falando, porque não tem um status diferente das marcas que compõem a memória de longo prazo, enquanto que no ser humano tem, né? E o futuro são projeções, claro, são expectativas, são hipóteses, né? O que isso pode ser feito, claro, na memória de curto prazo, e pode ser feito também no processamento, né, no sistema RAM do computador, né, porque o computador, se ele tiver o algoritmo adequado, ele faz, né, é o que a inteligência artificial está fazendo, né? Ele tira conclusões, claro, né, com base no que ele tem no registro de longo prazo, e processando os algoritmos, ele vai tirar conclusões. Então, esse é o futuro, né? É contingente, porque pode se verificar ou não, né? Mas então há aí uma boa diferenciação, é o que eu quero dizer. O modelo é bem bom no sentido de conseguir fazer essa diferenciação entre passado, presente e futuro, né? Bom, já Santo Agostinho fez isso quando ele disse que o passado é memória, o presente é percepção e o futuro é expectativa, né? Já está lá nas Confissões, né? É a mesma coisa, é o mesmo modelo agostiniano, é o mesmo modelo que as teorias da memória têm usado, né? Grosso modo, é a mesma coisa que as teorias da memória têm usado hoje em dia para fazer essa diferenciação. Então, eu achei engenhoso, achei interessante, mas justamente o que está faltando aí nesse modelo, se trata desse robô, não do ser humano, né, é introduzir alguma coisa que possa fazer o papel da reflexão. Porque se não tem o papel da reflexão, e era o que faltava também no modelo lá, né, vamos chamar aquilo de modelo também do Santo Agostinho, porque Santo Agostinho achava, como, né, você sabe bem, os outros provavelmente sabem também, que o presente era instantâneo, era um ponto, né, só que separava o passado do futuro. E a gente sabe que não é assim, né? Esse tempo subjetivo não funciona desse jeito, porque
Na memória de curto prazo, o presente dura alguns segundos, é o tempo, né? Há muita divergência aí, quantos segundos são, né? Mas são alguns segundos só, grosso modo, né? É o tempo que uma informação está presente à consciência do sujeito, não é? Antes que ela seja colocada no sistema de memória de longo prazo, né? E isso é incontrolável, o sujeito não consegue controlar isso aí, a não ser pelas técnicas de meditação. Aí, claro, ele pode simular, né, fazer com que colocar a sua memória de curto prazo numa espécie de loop, quer dizer, ela fica funcionando só ali e ele impede que a informação passe para o sistema de longo prazo. Mas, de fato, ela já passou, ele só está fazendo com que ela volte continuamente para o sistema de memória de curto prazo, né? Então, mas isso graças à capacidade reflexiva, né? Então, mas isso explica, né, seja no caso do robô, seja no caso do ser humano, nas teorias da memória, explica o tempo subjetivo, né? Então, acho que aí está bem definido, né? E achei interessante, claro, ele não fala, pelo que você explicou, né, apresentou, ele não fala nada sobre a memória humana, né? Outros autores falam, que é o caso do Edelman, por exemplo, você lembra no meu livro lá, a perspectiva temporal, eu falo disso, né, bastante e tal, e isso já dá uma primeira flecha do tempo, né? Então, a gente já tem aí uma primeira flecha do tempo do passado para o futuro, mas é do tempo subjetivo ou do tempo psicológico, a gente pode chamar assim. Bom, aí o outro comentário que eu queria fazer é agora passando para outra parte do problema. O tempo objetivo não pode ser essa visão de nenhuma parte, como você disse, essa visão global. Aí até eu coloco isso um pouco como pergunta para você esclarecer, que aí não entendi muito bem, porque a posição do autor, né? Porque o tempo, no sentido objetivo, tal como os físicos sustentam, por exemplo, o Eddington sustenta, o Rovelli sustenta, né? E eu os acompanho lá no meu livro, né? Eu acompanho esses dois com relação a isso. O tempo objetivo, ou a flecha do tempo objetivo, né? Do tempo físico, que a gente pode chamar também, ela é dada pela entropia. Então, mas isso não é uma visão a partir de nenhuma parte. Isso é uma visão compartilhada por vários sujeitos humanos que estão na mesma localidade espaço-temporal. Quer dizer, são aqueles sujeitos que estão numa certa região do espaço-tempo de tal maneira que eles possam compartilhar o mesmo tempo próprio. Então, como nós agora conversando, né? Nós estamos numa região do espaço-tempo suficientemente delimitada, de tal maneira que a gente pode sincronizar os nossos relógios e eles vão continuar sincronizados, né? Se eles funcionarem bem, né? Se forem relógios suíços, por exemplo, né? Relógios assim bem como é que se fala, bem precisos, né? Mas aí você tem vários sujeitos, né, que compartilham o mesmo tempo próprio, né, ou local, também a gente pode chamar de tempo local, e a partir dessa perspectiva, esses vários sujeitos concordam que o universo está se expandindo. Então, é isso que dá a flecha do tempo no sentido objetivo, ou do tempo físico, é a entropia, né? Então, o tempo em si, ele tem que ser uma espécie de composição a partir tanto da flecha do tempo subjetivo de cada um desses sujeitos, quanto a partir da flecha do tempo da entropia, né? Que vai aparecer, o universo vai aparecer a todos esses sujeitos que estão na mesma localidade, ou seja, eles estão na mesma localidade porque eles conseguem sincronizar seus relógios, porque eles possuem o mesmo tempo próprio. Então, eles conseguem, da perspectiva deles, né, determinar a flecha do tempo cosmológico,
né? E aí você tem a flecha do tempo, claro, você tem o tempo como realidade emergente para esses sujeitos que compartilham o mesmo tempo próprio. Bom, eu fiz aqui um resuminho, né, da minha teoria lá no livro A Perspectiva Temporal. Mas por quê? Porque ali eu procurei fazer com que os dois problemas do tempo, vamos dizer assim, o subjetivo e o objetivo, eles convergissem e a gente tivesse uma solução única para os dois, né? Então, mas isso não é uma visão de nenhuma parte, porque é a visão que esses observadores humanos têm a partir dessa localidade espaço-temporal, né, na qual eles compartilham o mesmo tempo próprio, né? Se outra comunidade estiver em outra localidade, por exemplo, lá numa daquelas regiões de sombra, né, você explicou muito bem a história dos cones de luz aí, do passado absoluto, do futuro absoluto, e tem as duas regiões de sombra, né, que são aquelas inacessíveis para esse ponto do espaço-tempo que a gente vai chamar de presente, né, que é onde está essa comunidade aí que determina que há entropia. Se tiver uma outra comunidade numa das regiões de sombra, a gente não sabe se ela vai chegar à mesma conclusão. A gente apostaria que sim, né? Mas a gente não tem como ter uma hipótese assim, né, provável, assim, não tem como apostar, né, que eles vão ter certeza que eles vão chegar à mesma conclusão que nós desse ponto do espaço-tempo onde nós estamos, né? Então, é isso que eu não entendi muito bem, porque aí não tem como introduzir essa visão de nenhuma parte, né? E de tempo algum. Quer dizer, essa suposta visão de Deus que veria todos os tempos, quer dizer, não tem como ver todos os tempos. Bom, então, já falei demais, comentei muito, mas no fundo é isso. Se você puder esclarecer um pouquinho esse aspecto, né, que foi o que não ficou muito bem claro para mim. Então, obrigada aí, Luiz. Realmente eu vi ecos dessa discussão no seu livro, A Perspectiva Temporal. É a tentativa de conciliar tempo subjetivo e tempo objetivo. Essa é a grande questão. E eu vejo assim, a questão do robô, realmente, ele não tem a consciência reflexiva que a gente tem de estar no presente. Mas ele tem uma forma de registrar numericamente o último registro, o primeiro, só que não tem a riqueza de saber o agora que a gente tem, né? Isso no futuro, talvez, com a complexidade maior. Essa visão essa perspectiva temporal externa é apresentada pelo Roselli para justificar que essa estático do eternalismo do bloco, ela é vista nessa perspectiva que tenta ver tudo já dado simultaneamente. Então, é uma visão impossível, é uma visão hipotética, abstrata. Impossível não, é abstrata, que emerge do todo, como se olhasse de fora. É claro que os agentes, você não tem como estar fora. Então, ele pega até aquela ideia, a visão do Thomas Nagel, como você não tem como captar a visão do nowhere. Mas isso é outra questão. Ele não está dizendo que o tempo cosmológico não exista. Você defende no seu livro, existe a certa termodinâmica, existe o tempo objetivo medido pelos relógios mundiais. O que talvez ele esteja questionando é você considerar que o universo quadridimensional é estático nesse sentido que está tudo dado e não existe realmente mudança, não existe processos causais localizados, entropicamente informados do passado para o futuro. Talvez seja a forma como ele apresentou no artigo que eu reproduzi, é um pouco essa visão de totalidade, que é uma visão abstrata, que é uma forma de entender o eternalismo que realmente vai ter problemas com a nossa realidade de sujeito à mudança. Eu imagino nesse sentido. Mas eu achei interessante, eu acho que a diferença entre esse conceito então, que você... para ele, isso também é um problema, não é uma posição que ele assuma.
Ele apresenta que o eternalismo, ele quer defender o eternalismo, mas não de uma forma assim, que talvez mais ingênua, está tudo dado, é tudo estático, porque essa visão atemporal, ela é a visão de Deus, assim, ou seja, é uma visão idealizada, não é a visão real. E ele critica essa visão, de certo modo. Porque você tem que ver, você vê esse objetivo, existe um tempo objetivo, claro, não teria como defender cientificamente a noção de tempo objetivo, a teoria da relatividade, sem entrar nessa visão de um tempo cosmológico, mas o que ele fala é que as perspectivas temporais, nisso eu vejo uma diferença, talvez, com o seu conceito do tempo subjetivo, que eu acho que ele é mais psicológico, e eles tentam considerar essa linha de mundo como propriedade do bloco, e não como algo puramente psicológico, na mente da pessoa. Tem razão, tem razão. E essa diferença existe, né? É. Mas eu estou pensando sobre essas coisas. É interessante. E essa metafísica de poderes está sendo muito debatida, né, em outros campos. Eu acho que nos outros capítulos do livro a gente vai ver. Você vai, então, apresentar, Luiz, daqui a 14 dias, né? Vou. Bom, mas lá no outro texto não tem essas coisas. Eu não até tem, né? Fiquei um pouco decepcionado com o texto, mas tudo bem. Eu escolhi porque eu li o resumo e achei que era uma coisa, mas, na verdade, o que a autora, é uma autora, né, promete, ela não realiza, infelizmente. Mas, de qualquer maneira, tem ideias interessantes que aparecem ali, eu vou expor e tal, mas é menos assim interessante do que eu tinha imaginado. Agora, se você me permite, mais um outro comentário, já que você mencionou a história dos poderes. Bom, aquilo que você falou também, expondo a outra obra daquela autora sobre os poderes, eu gostei muito, porque me fez lembrar da Nancy Cartwright, que tem aquele livro que, se não me engano, é bem anterior, ou um pouco anterior, acho que é de 98, né, se não me engano, o livro dela, no qual ela defende, ou antes até, acho que do fim da década de 80, o livro se chama As Capacidades da Natureza, como é que é? Nature's Capacities and alguma coisa, enfim, é um realismo de capacidades, né? Ela defende um realismo de capacidades, ela resgata a palavra poder, ela só diz que não vai usar a palavra poder, porque ela ficou muito associada aos autores modernos, como Locke, né? E, enfim, há uma visão que cientificamente é considerada ultrapassada, mas ela defende também um realismo de capacidades. Essa a obra dessa autora que você expôs, né, me pareceu ir na mesma direção, eu achei interessante, porque eu gosto daquela, né, posição da Nancy Cartwright, eu concordo com isso, eu acho que as capacidades, ou poderes, ou propriedades, enfim, o nome que a gente der, elas são reais, né? Eu acho isso também. Agora, a única coisa que falta aí foi o que eu senti no fim aí da sua exposição, e que é o fim do artigo. Então, se eu entendi bem, o autor aí, né, o Andrea Roselli. Ele expressa a dificuldade de dar conta desse problema, né? Mas aí, olha, eu diria, tem que voltar lá no velho Aristóteles, né? Talvez seja exatamente tenha sido exatamente esse tipo de dificuldade que tenha levado Aristóteles a pensar na substância, né? Quer dizer, os poderes ou capacidades, quando não se manifestam, né, ou quando parecem ter cessado porque o efeito já se deu, né, onde é que eles estão? Eles continuam nas coisas, né? Então, as propriedades são propriedades, ou as capacidades são capacidades das coisas, né? Claro, aí a gente tem o problema de como descrever as coisas, como analisar as coisas. Eu, pessoalmente, prefiro falar de sistemas, né? Tem sistemas que são, na verdade, processos, há processos mais lentos no mundo, há processos mais rápidos, né?
E eu penso que aquilo que Aristóteles chamava de substância é o que, para nós, no senso comum, são os processos muito lentos. Por exemplo, um organismo vivo, né? Ele é um processo, só que ele é um processo muito lento, né? Um ser humano, por exemplo, normalmente, né, é um processo que dura aí 70, 80 anos, né, hoje em dia, né? Mas é um processo, né? São vários objetos, né, que constituem um sistema. Esse sistema tem vários subprocessos, etc. Mas isso é um grande processo. Você tem uma linha temporal, né, que determina a direção na qual esse processo se dá no mundo, né? Então, mas se o processo é muito lento, né, o nosso planeta, por exemplo, também é um processo, só que ele é bem mais lento. Agora está ficando mais rápido, mas ele é bem mais lento do que um ser humano, né? Então, aqueles processos que são muito lentos, a gente os encara como substâncias, né? Os que são muito rápidos, né, a gente não os encara como substâncias. Por exemplo, uma partícula produzida num acelerador de partículas, né, mas que só fica lá, né, durante alguns segundos, ou nem isso, ou nem um segundo, a gente não vai dizer que ela é um indivíduo, porque ela durou muito pouco, né? A gente vai tender a dizer que ela foi mais ali um fenômeno quântico, né? Sim. Agora, os elementos da tabela periódica que estão aí, né, no nosso planeta há milhões de anos, a gente os encara como substâncias também, né, no sentido aristotélico. Átomos, então, seriam, porque eles não morrem, né? Estão sempre as partículas. Claro, ou em última instância seriam os quarks, né? Os subatômicos. Seriam os quarks, que são os tijolinhos últimos do universo, né? Ou as cordas, se a gente aceitar a teoria das cordas, né? Sim. Tem muita discussão aí. Mas o que eu quero dizer é assim, Ana Maria, que é difícil a gente se livrar da noção de objeto, de substância, né? Ou seja, aquilo que possui as capacidades. É uma noção residual. E Locke diz isso, né, aliás. Ele diz, por mais que a gente leve a investigação científica, né, a gente vai chegar num ponto em que não tem como não atribuir os poderes a alguma coisa. Parece que está intrínseco mesmo. Sim. E aí, se você tem a noção de substância, pelo menos, ou com outro nome que a gente queira dar, de objeto, né, para não parecer muito metafísico, muito aristotélico, você tem a solução para esse problema, porque as capacidades estão lá, né, elas são intrínsecas do objeto, elas se manifestam quando são estimuladas por uma situação, por um objeto externo, né? Eu acho que se pode pegar esses conceitos mesmo que estão envolvidos na metafísica do poderes para resolver essas perguntas que a gente está apresentando, né? Olhar mais de perto o que é essa ontologia de poderes, ter a visão de que é uma mudança de estado do poder, não vem uma nova entidade que surge. Essa é a visão da Ana Marmodoro, tem a visão de que, na verdade, é uma produção de uma nova propriedade. Isso pode ajudar até nessas discussões. Eu até achei um pouco que eu fiquei com pena, que eu acho que seria mais legal se a gente pudesse debater mais. Você vê, o tempo acabou e podia ter outras perguntas. Eu acho que eu demorei muito na minha exposição. Eu fui acabar, era depois de 1 hora. Mas aconteceu, né? Acontece. Da próxima vez, eu acho que, mesmo que eu não queira, eu vou ser bem mais rápido. Porque, enfim, como eu já comentei, não que eu não vá expor direitinho o texto, vou procurar expor, né? Não, talvez não tão bem como você expõe, mas vou procurar expor direito. Mas eu acho que o texto ele é meio curto e ele não tem, assim... enfim, ele levanta um problema, mas, na verdade, comenta algumas coisas e não dá a solução para o problema. Mas isso fica para a próxima vez.
Mas então o que eu fiz nesse trabalho também foi pegar além do texto. Às vezes, se você achar que alguma coisa que você tem já trabalhada, você pode acrescentar até como sua possível solução para esse problema, que o texto é um ponto de partida, mas você pode colocar outras reflexões suas, entendeu? Eu estou pensando nisso, talvez para engordar um pouquinho a exposição Engordar e o ficar mais debate. interessante. E aí eu acho mais que debate. Se houver alguma pergunta de hoje que realmente não deu tempo para, e a pessoa queira comentar, ou a gente queira comentar na vez que vem, rapidamente também, se sobrar tempo, a gente faz, né? Porque tudo está interligado, essa discussão, né? O seu é a metafísica do poder do ponto de vista do agente, né, causal, né? Tá certo. Ok. Obrigada, então. Então, a gente vai terminar a gravação, né? Aí a gente se encontra, talvez tenha mais 1 ou 2 encontros, né? Aí eu não sei se a Viviane vai apresentar alguma coisa. Você deixou até um texto da Nancy aqui, né? Você baixou o artigo? Nature's Capacities and Their Measurement. Isso, esse é o livro da Nancy Cartwright. É um livro. É o livro da Nancy Cartwright, exatamente. Para poder acompanhar os slides. Aí aí eu não procurei baixar o livro porque eu estou no celular, mas depois eu vou procurar lá no LibGen, na Genesis Library, para ver se tem para baixar, eu baixo. Eu vou escolher hoje, sem falta, logo o texto do dia 1º que eu fiquei de apresentar. Tá bom. O capítulo, tá bom? Aí eu passo para você. Tá, passa lá no grupo e eu passo para o Luiz e a gente fecha a nossa sessão nesse dia, 1º de julho. Então tá.